Oi, senhoras e senhores! Hoje voltamos para mais uma videoaula com o oferecimento do Funcultura e da Lei Aldir Blanc. Voltamos com a Era Vargas. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil. E numa época em que várias medidas federais foram tomadas e que o interventor estadual, Punário Blanc, que ele vai ter que seguir. Por exemplo, proibição da utilização da língua italiana e alemã, fechamento de 11 escolas no estado, afastamento de prefeitos integralistas, como foi o caso de Domingos Martins, em Santa Teresa. E uma lista dos chamados quinta-colunas, aqueles que eram considerados inimigos do Estado, pessoas suspeitas ou simpatizantes do integralismo, do fascismo ou do nazismo. Começa agora o Jornal da História, trazendo notícias da Europa e da fina flor da sociedade brasileira. A Segunda Guerra Mundial se inicia em 1939 e dura cerca de 6 anos. De um lado, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, Inglaterra, França, Rússia e os Estados Unidos. É verdade que o governo de Getúlio Vargas tinha lá suas simpatias pelo regime alemão, mas o marketing norte-americano era bem mais eficaz. Em janeiro de 1942, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha anuncia o rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha. Um sentimento antinazista começa a tomar conta dos brasileiros. Estudantes organizam passeatas. A população sai às ruas e o Brasil declara guerra aos países do eixo. Com a vitória dos aliados na guerra, a população pressiona e o Brasil ganha um imenso presente: a volta das eleições diretas para presidente e para o legislativo. Pegando agora a volta da democracia. Muito bem, Brasil, parabéns! Após a ditadura de Getúlio, nesse período que vai de Getúlio até a ascensão ao poder do regime militar, nós tivemos a Constituição de 1946, que restabelece a democracia. 9 horas da manhã eu chego na redação, o telefone toca sem parar. A voz. Proibido propaganda do Urudonal. Alô, alô, como você se sente? Rindoente? Tome Urudonal e viva contente. Por que diabo será que eles proibiram logo isso, rapaz? E a voz continua. A obra rodoviária do prefeito de Vitória, Dr. Américo Monjardim, está em vias de conclusão, com sua maior extensão pronta. A cidade de Vitória, Porto de Mar, no centro extremo oriental do Brasil, oferece ao turista o seu conhecimento completo e seus arredores em apenas 2 horas de automóvel. Claro que vai ter uma fase de transição. Nessa transição nós teremos 5 interventores aqui no Espírito Santo. 5 interventores. Muito bem. Até que sobe ao poder, eleito pelo voto direto, Carlos Lindenberg. Na verdade, nós teremos 3 governantes nesse período que vai do fim da ditadura até o regime militar. São eles: Carlos Lindenberg, Jones dos Santos Neves, Francisco Lacerda de Aguiar. Vejam que Carlos Lindenberg ascende ao poder pelo voto direto 2 vezes e Francisco Lacerda de Aguiar também 2 vezes. Não era permitido pela Constituição a reeleição de forma sequencial. Lindenberg deu especial atenção ao meio rural,
estimulando a expansão cafeeira e a produção leiteira. Promoveu também a expansão da malha rodoviária e, ao mesmo tempo, vai fomentar a ocupação do noroeste do estado, o chamado alargamento das fronteiras agrícolas. Bom, essa região, como você pode perceber, entre o Espírito Santo e Minas Gerais, era uma região de contestado. Como vimos na nossa primeira aula, as barreiras, o chamado sertão capixaba, que havia tido a ocupação de povos originários, de sociedades indígenas que foram extremamente perseguidas e dizimadas, como foi o caso dos botocudos. As leis estaduais proíbem o corte de madeira em terra pública, mas para a ocupação agrícola é permitido. O caldeirão social incluía descendentes de imigrantes que estavam morando já no Espírito Santo, em regiões serranas, é o que a gente chama do teuto capixaba, do ítalo capixaba, e que em pequenas propriedades, família cresce, não dá mais para sustentar todo mundo. Vários migraram para esta região noroeste em busca de terras por um preço mais acessível, com uma possibilidade de ocupação. Também vieram mineiros, também vieram baianos para esta área. Novas cidades foram surgindo e outras aumentaram de população. Veja. Tá com saudade do Vosmecê, sabia? Então vem comigo. Vosmecê sabia? Coisas interessantes que mudaram sua vida. Ordinário! Passe! 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, região para arroz, 1, 2, 1, alto! O sonho de consumo dos músicos da época era estourar na rádio. A programação ultrapassava fronteiras e chegava à Europa e Ásia. Ela recebia tantas cartas do exterior que ela teve que montar um departamento de cartas. Prepara a mão, bate outra vez. Esse programa pertence a você. Jones dos Santos Neves é eleito com uma proposta moderna de governo, muito parecido, assim, guardando suas devidas proporções, é claro, com o que Juscelino vai fazer no âmbito federal. Assumiu a presidência da República com o lema 50 anos em 5. Vamos rememorar durante 2 minutos o que era o Brasil quando ele assumiu o governo. O que nós precisamos no país é uma pausa na política, é uma pausa nas atividades que fermentam ódios e incompreensões para que o Brasil possa progredir tranquilamente. O Brasil de hoje tem saudades dos anos JK, entre 56 e 60, quando crescia a uma média de 8% ao ano. No balanço de seu plano de 30 metas, fica o JK que construiu mais de 13 mil quilômetros de estradas, criou as indústrias automobilística e naval com o compromisso de nacionalização crescente. Ergueu uma nova capital em pouco mais de 3 anos e deu confiança e orgulho ao país. Jones, que assumiu o poder nos anos 50, antes até da ascensão a nível nacional de Juscelino Kubitschek, tinha um plano, um projeto. Que se abram as cortinas, lá vem plano de valorização econômica. São algumas metas a serem atingidas. Energia. Se eu quero ter um desenvolvimento industrial no estado, eu preciso de energia.
energia, então vamos construir usinas hidrelétricas. São vários projetos de usina, mas efetivamente ele conseguiu concretizar a usina de Rio Bonito, estrada, conectar o estado. Fez a ponte sobre o Rio Doce, com verbas federais, aí até Getúlio veio aqui inaugurar, que Getúlio era o presidente de novo, só que agora eleito. Modernização da capital, mais um aterro, agora é a Esplanada Capixaba. Olha, dá uma olhadinha nos lugares onde você passa hoje, na capital Vitória, e que são decorrentes de um aterro. Agora, uma coisa muito bacana foi a ampliação do ensino superior. Até então, nós tínhamos aquelas faculdades criadas na era Vargas, né, com o interventor Punário Bley, e agora é criada a Universidade do Espírito Santo, que anos depois será federalizada e hoje chamamos de UFES. Mas nem tudo são flores, nem tudo são flores. Sem muito controle na região noroeste, vai transformar a área num barril de pólvora. Um fato bastante marcante daqueles 50 foi a criação do Estado União de Jeová. Senta que lá vem história. O Delino de Matos, baiano, chegou na região do Contestado com vários outros migrantes e ali, alfabetizador, começou a dar aula num vilarejo dentro de Ecoporanga chamado Cotaxé. E ele viu muita gente sendo retirada das suas propriedades que tinham conquistado com muito custo, que tinham comprado ou ocupado, tinham construído sua casa, enfim, são várias situações diferenciadas. Ele viu muitas pessoas serem retiradas de suas terras à força, a mando de pessoas influentes da região. Há uma discussão na historiografia, se é uma nova Canudos, se não é Canudos. O que é importante se discutir é como essa questão de terras é tão antiga no nosso país e continua a se repetir de forma muito parecida às vezes, né? Enfim, fizeram uma bandeira, fizeram um hino para o local. Só que aí eles se tornam uma ameaça para quem? Para o governo do Espírito Santo, para o governo de Minas, que se uniram para reprimir aquela ocupação. O problema da região é Espírito Santo ou é Minas Gerais? Quem administra? Uma certidão de propriedade emitida pelo Espírito Santo tem validade? E se for emitido por Minas? Bom, a repressão foi bem violenta. Foi instalada uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Ouviu mais de 300 pessoas. Não deu nada. Não deu nada. Quando é que as fronteiras foram definitivamente estabelecidas na região? Acordo do Bananal, 1963, firmado entre o governo do Espírito Santo, Francisco Lacerda de Aguiar, e o governo de Minas Gerais. Aí vem o Chiquinho, que você vai estudar comigo quando? Na nossa próxima aula, nesse mesmo webcanal. Ai, vai ser emocionante. Teremos governadores biônicos. O que é um governador biônico? Eu já tinha ouvido esse termo. Espera que você vai ver. Vai ser bem legal, muito interessante.